Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou muito feliz de receber vocês aqui nessa noite para nós falarmos desse assunto tão importante, né, que vem sendo tão discutido, que é a Agenda ESG e a Agenda 2030 com os 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, meu nome é Paula, eu sou cofundadora do Instituto Tecendo Socioambiental, que oferece esse curso curto aqui hoje. A ideia de fazer um curso curto é democratizar a informação, né, que a informação chegue para o maior número de pessoas, mesmo aquelas pessoas que não têm tanta disponibilidade de tempo, tá? E a partir daqui, vocês podem também ter acesso a mais informações e procurar, inclusive, se especializar mais nesse assunto depois, com algumas ferramentas e dicas que vamos passar aqui hoje, tudo bem? Então, vou compartilhar aqui a minha tela para nós fazermos essa apresentação, começarmos esse curso, tá? Todo mundo está enxergando? Aparecendo aí? Então, muito bem, pessoal. Boas-vindas novamente ao Pocket Curso ESG e Agenda 2030, as novas oportunidades para a sustentabilidade. Então, hoje nós faremos aqui um curso curto, mas traremos as informações mais importantes, objetivas e diretas sobre esse tema. Então, me apresentar um pouquinho para vocês, tá? Meu nome é Paula, eu sou formada em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo, sou engenheira ambiental também pela Universidade de Santo Amaro, sou especialista em desenvolvimento sustentável pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, num curso que foi específico sobre a Agenda 2030 e os ODS e como essa agenda traz sustentabilidade e desenvolvimento, né, sustentável para as cidades. Também tenho mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental. Tive experiências em docências, em pesquisas na Universidade Federal de São Paulo. Sou professora do SENAC atualmente. Já trabalhei em projetos financiados pela União Europeia, pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sou co-coordenadora de uma iniciativa que reúne diversos especialistas em Agenda 2030 e ODS, que chama Local Lab ODS. E também sou fundadora do Instituto Tecendo Socioambiental, que é quem promove esse curso aqui hoje, tá? Um pouquinho sobre o Instituto Tecendo Socioambiental. Ele foi criado para democratizar informações, né? Trazer informações ambientais para todas as pessoas de uma forma bem acessível. Então, ele visa fomentar redes, divulgar boas práticas, fomentar a boa gestão de projetos socioambientais, também trazer cursos e capacitações e ações de educação ambiental. Então, uma das iniciativas, né, do Tecendo é esse pocket curso, tá? O Instituto Tecendo Socioambiental também tem um site, eu vou deixar aí o link e o QR Code, tá? Podem consultar lá. Tem uma série de materiais, de ferramentas sobre a área socioambiental para quem tiver interesse, tá? Os cursos, os serviços, os livros. Nós também estamos nas redes sociais, temos uma página no LinkedIn, no Facebook, também temos um canal no YouTube com uma série de vídeos de materiais sobre esse assunto, tá? Sigam lá, ativem as notificações. E também, pelo Simpla, nós temos uma série de cursos disponíveis, tá? São cursos tanto ao vivo quanto cursos que já estão disponíveis para vocês consultarem e irem fazendo conforme a sua disponibilidade. Então, convido vocês também a seguirem lá, entrem lá, deem uma conferida nos materiais que temos, cursos na área de viagem, cultura e natureza, na área de gestão ambiental pública, gestão de projetos, o próprio curso introdutório sobre a Agenda 2030, educação ambiental. Então, confiram lá que tem bastante coisa bacana, tá? Também temos livros, né? Temos uma série de e-books publicados pela Amazon, onde você também podem consultar. Inclusive, tem um manual específico sobre o ESG, né? Que é o tema desse curso hoje. Então, deixo aqui também os canais para vocês acessarem, tá? Então, começando aqui no nosso assunto, né? Nosso assunto hoje, nós estamos reunidos para falar de ESG, que é uma agenda que traz responsabilidade ambiental, social e governança, né? É uma agenda de sustentabilidade. Então, por que que as organizações passaram a olhar para a sustentabilidade? A tal ponto de nós estamos aqui reunidos hoje, nessa noite, para falar sobre esse tema, né? Porque nem sempre foi assim. Nem sempre as organizações se atentaram para esse assunto. Isso foi ocorrendo com o passar do tempo, tá? Então, nós vamos conversar um pouco como é que foi esse contexto, como que isso começou. Então, primeiramente, gente, nós tivemos graves episódios de poluição
que afetaram o meio ambiente, que afetaram a saúde pública, e a partir daí as empresas passaram a ter uma postura diferenciada. Então, começou com graves episódios de poluição no passado. Então, nós temos um caso muito emblemático, que foi o caso do smog de Londres. Foi um episódio de poluição atmosférica muito severo, que ocorreu na década de 50, né, em 1952. Então, a poluição industrial aliada à névoa que costuma ocorrer nessa época do ano, esse episódio ocorreu em dezembro, que é o alto inverno lá, associada a temperaturas muito frias, então as pessoas utilizavam o aquecimento por meio da queima do carvão mineral, que elimina uma série de toxinas derivadas de enxofre, derivados de nitrogênio. Então passou-se a ter graves casos de poluição atmosférica e de problemas de saúde. As pessoas lotaram os hospitais não conseguindo respirar. Foram mais de quase 4.000 mortes, uma série de pessoas com consequências à saúde, o que levou o governo inglês a estabelecer limites para as emissões de poluição do ar. Então, as primeiras legislações de controle de poluição do ar são derivadas desse episódio, que ocorreu lá em Londres na década de 50. Tá? Depois nós tivemos um grave caso também na década de 50, que foi a poluição da Baía de Minamata, no Japão. Então, o que ocorreu? A empresa japonesa Shiso, que era uma empresa da área de indústria química, começou a lançar seus efluentes com mercúrio sem tratamento na Baía de Minamata. E nessa baía, uma série de pescadores tiravam dali o seu sustento, né? Utilizavam os peixes para se alimentar e toda a comunidade. E nesses peixes estava acumulado mercúrio. Então esse mercúrio foi acumulando, né, ao longo da cadeia na alimentação das pessoas, nos próprios tecidos das pessoas. E o mercúrio é extremamente tóxico, neurotóxico, causa uma série de problemas no sistema nervoso central. Então, as pessoas passaram a ter deformidades, problemas de concentração, problemas de locomoção, problemas de desenvolvimento. Então, foram mais de 17.000 vítimas, uma série de sequelados, mais de 2.000 mortes. E essa doença até hoje é conhecida como doença de Minamata, essa doença pelo mercúrio que afeta o sistema nervoso. Então, demorou mais de 10 anos, só em 1968, que o governo japonês anunciou a Shiso como responsável por essas doenças. Na década de 70 houve julgamento, os pacientes ganharam a causa, ganharam as indenizações. Então, foi um episódio de poluição industrial que causou um grave dano ambiental, um grave dano à saúde das pessoas, né? Uma série de consequências sociais e também consequências à empresa, né? A empresa teve que arcar também com esse dano. Então, a partir daí, começou a ser cobrado umas mais posturas responsáveis das indústrias, né, das empresas em geral. Outro caso que temos também emblemático é o caso de Bhopal, na Índia, onde uma indústria americana, Union Carbide, que produzia ali produtos para defensivos agrícolas, na época era o DDT, que hoje é proibido, houve um vazamento por falta de equipamentos de segurança do gás isocianato de metila, né, que é um gás extremamente tóxico. Então, esse gás vazou e contaminou toda a cidade, as pessoas tiveram sérios problemas respiratórios, milhares de pessoas morreram já na ocasião, naquele mesmo dia, no total foram mais de 8.000 mortes, né, mais de 200.000 sequelados, e foi um caso muito grave de poluição industrial, a indústria passou a ser responsabilizada também, embora a indenização que foi paga tenha sido menor do que a exigida, mas foi um caso que se tornou inadmissível que as empresas, que as indústrias não tivessem sua responsabilidade social e ambiental cumprida, tá? Aqui no Brasil nós também tivemos um caso muito grave, que foi o caso de Cubatão, que na década de 80, devido à poluição do polo petroquímico, né, aqui no nosso litoral do estado de São Paulo, essa poluição sem tratamento e próximo à Serra do Mar, onde não havia muita diluição desses poluentes, passou a se concentrar ali e era chamado de Vale da Morte, né? Uma série de doenças começaram a acontecer nas pessoas devido a essa poluição. A gente teve vários casos de fetos, né, de bebês nascendo sem cérebro, anencefalia, e a partir daí também ocorreu o maior controle da poluição industrial aqui no estado de São Paulo e depois no Brasil. Tá? Então, pessoal, foram diversos casos de poluição ambiental afetando a saúde pública que trouxe uma responsabilização, né, de todo o setor produtivo para olhar para a sustentabilidade de uma forma diferente. Então, houve grave comoção da opinião pública,
danos econômicos e a imagem dessas empresas, e um acirramento da legislação cobrando novas posturas. Então, a partir daí, houve uma preocupação, né, das empresas, das organizações, nas suas formas de produzir, de interagir com o meio e com a sociedade. Tranquilo, pessoal? Então, um pouco do contexto histórico do que aconteceu. E as respostas, né? Que a partir desses episódios, na década de 70, houve uma grande comoção mundial e convenções mundiais passaram a acontecer para rever esse modelo de desenvolvimento que acontecia até então, que era um modelo que só visava os ganhos econômicos e não trazia responsabilidade social nem ambiental. Então, em 1972, nós tivemos a primeira Conferência Mundial da ONU para tratar de meio ambiente, que foi a Conferência de Estocolmo. Nessa ocasião, foi criado o órgão ambiental da ONU, que é o PNUMA, né, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Alguns anos depois, esse mesmo órgão, o PNUMA, que é um órgão ambiental da ONU, publicou o relatório Nosso Futuro Comum, em 1987. E nesse relatório, a gente tem o que é a conceituação de desenvolvimento sustentável, pela primeira vez, onde ele diz que desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que atende às gerações atuais sem comprometer as gerações futuras. Então, aqui a gente tem uma responsabilidade intergeracional. Eu atendo minhas necessidades hoje, mas não comprometo as próximas gerações, tá? E nós tivemos, alguns anos depois, em 1992, a Cúpula da Terra, que foi a Organização Mundial das Nações Unidas trazendo para o Brasil esse encontro global para falar das questões socioambientais, tá? Então foi conhecida como Eco 92 ou Rio 92. Foi um encontro que teve grande participação de líderes, os presidentes dos países, os líderes dos países vieram, compareceram a essa reunião, que foi uma reunião tida como bem-sucedida devido à grande participação tanto de lideranças mundiais quanto da sociedade civil, e uma série de documentos e convenções importantes saíram a partir daí. Nós temos, por exemplo, como um dos resultados a Agenda 21, né, que foi uma primeira agenda que trouxe o conceito de sustentabilidade de uma forma mais prática e aplicada. Nós tivemos também, no âmbito empresarial, a criação da ISO 14000, né? Então, a própria ISO, a partir do encontro de 1992, trouxe a questão ambiental para suas normatizações, tá? Aí, ainda no bojo da Eco 92, em 1994, o consultor britânico John Elkington trouxe a conceituação do tripé da sustentabilidade almejado pelas empresas. Então, ele pregou que, para uma empresa ser sustentável, ela precisa atingir três pilares, que é o econômico, social e o ambiental. Tá? Então, não adianta você buscar só a viabilidade econômica sem olhar para a questão social e para a viabilidade ambiental também. Então, durante muito tempo, as empresas trabalharam com o tripé da sustentabilidade, tá? Econômico, social e ambiental. Também como resultado de todas essas conferências mundiais, nós tivemos também um avanço da legislação ambiental. Então, aqui no Brasil, em 1973, apenas um ano depois da Conferência da ONU de 72 lá em Estocolmo, nós tivemos a criação do nosso órgão ambiental, que era a Secretaria Especial de Meio Ambiente, que depois deu origem ao Ministério do Meio Ambiente que conhecemos hoje. Em 1981, nós tivemos a Política Nacional de Meio Ambiente publicada, trazendo a questão ambiental como essencial à qualidade de vida, importante para o desenvolvimento econômico, e trouxe padrões de qualidade ambiental, trouxe a previsão de avaliação de impactos, de licenciamento e penalidades para quem não cumprir a legislação ambiental. Tranquilo, gente? Então, nós vamos vendo os avanços até aqui, né? E em 1988, nós tivemos a nossa nova Constituição Federal, que trouxe princípios da Política Nacional de Meio Ambiente e também trouxe princípios lá do desenvolvimento sustentável, do relatório Nosso Futuro Comum, que foi publicado pela ONU em 87. Então, depois de 88, nós temos a nossa Constituição dizendo que o meio ambiente é um direito de todos, que todos devem assegurar a sua proteção, porque ele é essencial à vida, devendo defender e preservar pelas presentes e futuras gerações. Então, esse conceito de presentes e futuras gerações é um conceito de desenvolvimento sustentável, vindo lá da ONU de 87, nós incorporamos aqui na nossa legislação, tá? E aí, diante de tudo isso, de todo esse cenário, como que as empresas reagiram, né? Diante dessas conferências, diante do avanço da legislação, como é que as empresas reagiram, né, a essas novas exigências?
Então, no primeiro momento, as empresas tiveram uma reação mais reativa mesmo de atender às demandas de comando e controle, fazendo apenas um controle pontual de final de processo, que nós chamamos de end of pipe ou fim de tubo. Então, são aqueles controles de poluição, final, colocando filtros, por exemplo, em chaminés para evitar a poluição do ar, fazendo tratamento do efluente, olhando um pouco mais para os resíduos, mas não são medidas que olham para toda a organização, que olham para todos os processos, elas mantêm a organização como está e os processos como estão, e apenas no final vão tratar de não emitir os poluentes, tá? Então, uma abordagem mais reativa e pontual, no primeiro momento. Mas as empresas foram evoluindo, né? Elas foram entendendo que, com o passar do tempo, incorporar a questão ambiental e melhorias de processo traria uma série de ganhos. Então, passou-se a ter uma abordagem da produção mais limpa, conhecida como P mais L. Essa abordagem é mais proativa, é uma abordagem que visa mais a prevenção aos danos, uma melhoria de processos e assim, você reduz utilizar insumos tóxicos, você reduz riscos, você reduz danos aos seus trabalhadores, à comunidade do entorno, porque se você não tem tantos insumos tóxicos, você tem menos risco de ter acidentes ambientais como ocorreram no passado, e trazer todas aquelas graves consequências, né? Você acaba tendo redução de custos e melhoria do desempenho. Então, isso também se traduz em ganhos econômicos. Então, as empresas passaram a ver que era interessante trazer essa questão ambiental para dentro da sua produção, tá? Então, aqui nós temos um quadro ilustrativo que mostra como que as empresas foram evoluindo, de medidas de controle pontuais e mais reativas, até uma produção mais limpa, visando redução na fonte, né? Eliminação e uso de matérias-primas. Então, você tem uma economia de recursos, uma economia também de recursos na natureza, um uso eficiente de água, de energia, eliminação de desperdícios. Então, passa a ser melhor para o meio ambiente, para a sociedade e para a própria empresa, né, para o próprio desempenho econômico também das empresas, atendendo aquele tripé, inclusive da sustentabilidade que falamos, social, econômico e ambiental. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, só trazendo para vocês esse contexto, a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, tem uma série onde ela trata de casos implementados de produção mais limpa, onde as empresas partiram daquela primeira abordagem mais reativa de controle de final de tubo, de final de processo, e passaram a inserir esses controles dentro dos processos. Então, ela traz uma série de estudos de caso, tem os casos das indústrias gráficas, por exemplo, onde elas faziam lavagem de peças com solventes, que eram solventes que tinham uma grande dificuldade de tratamento, né, tinham um custo aí de tratamento, e elas passaram a rever, evitar, por exemplo, sujar as peças, evitar ter que lavar essas peças, e no caso de lavar, utilizar produtos menos tóxicos, né, produtos mais solúveis em água, e aí elas melhoraram seus processos, passaram a utilizar insumos melhores, mais eficientes, menos agressivos, tanto ao meio quanto à saúde humana, e passaram a ter ganhos também a partir disso, tá? Então, a resposta das empresas foi evoluindo a partir de um controle mais pontual, como nós vimos, de final de processo, até uma revisão dos seus processos, trazendo melhorias, e evoluindo mais ainda para uma abordagem estratégica, né? Alcançando as altas cúpulas da empresa, o órgão de decisão das empresas, os órgãos de governança das empresas, entendendo que é estratégico olhar para a questão socioambiental, tá? Então, como que as empresas ainda poderiam melhorar? Partindo de uma abordagem que era reativa, depois passar a ser proativa e agora mais estratégica, olhando para oportunidades, olhando para mercados, mas ainda pode melhorar? A gente tem que inserir novas componentes, né? Além da componente ambiental, nós temos a componente da responsabilidade social. Então, pessoal, trago aqui esse caso que foi muito falado na mídia na época, foi um acidente que ocorreu em Bangladesh, em 2013. Era um prédio bem deteriorado que desabou. E aí, nesse acidente, descobriu-se que ali funcionava uma empresa clandestina da indústria têxtil, com trabalhadores trabalhando em condições análogas à escravidão e que produziam peças para serem vendidas em grifes na Europa e nos Estados Unidos. Tá? Então, aqui, nesse caso, mostrou a falta de responsabilidade social e respeito aos direitos humanos por grandes marcas, né, da moda, da indústria têxtil.
Então, a questão da responsabilidade social ficou muito à tona nesse episódio. Nós tivemos aqui também no Brasil um caso recente, né, de trabalhadores que eram contratados de forma terceirizada por produtoras de vinho na região sul. Então, no Brasil, acontecem, né, o Ministério do Trabalho tem um trabalho junto a outros órgãos para combater esse tipo de trabalho análogo à escravidão, que ainda acontece, tá? Então, esse foi um episódio que aconteceu recentemente no Brasil e acaba afetando as famílias, né, as próprias pessoas que ficam nessa situação degradante, além das próprias empresas, as suas marcas. Porque não vale mais o discurso de que era o meu terceirizado, né? Era uma pessoa que eu contratei. Você tem responsabilidade, você tem que olhar para toda a sua cadeia produtiva, toda a sua cadeia de valor. E um outro assunto é a governança, né? Casos de corrupção, casos de balanços publicados que trazem perdas econômicas que não estavam previstas, né? Esses casos também ocorrem e estão cada vez mais sendo cobrados posturas diferenciadas das empresas. Então, nós tivemos um caso recente aí das lojas americanas, que anunciou um rombo em 2023, e aí houve uma série de pedidos de indenizações e de processos de acionistas, né, que tiveram prejuízos além da própria instabilidade, né, do mercado, dos trabalhadores que não faziam ideia de que estavam com seus empregos aí à beira de perder, uma empresa que parecia que está indo bem e de repente declara quase que uma falência, né? Então, esses são aspectos de governança, de transparência, de responsabilidade das empresas, tá? Então, visto tudo isso, né, como as empresas foram evoluindo no sentido da responsabilidade ambiental, social e de governança, em que fase as empresas se encontram hoje, gente? Atualmente, em que fase as empresas estão para esses eixos, né? Então, nós vimos que as empresas foram evoluindo e hoje elas trazem quem está mais antenado, né, as organizações que estão mais antenadas com as tendências sabem que é importante ter uma abordagem estratégica para os novos mercados e as novas demandas que surgem da sociedade, de todas as partes interessadas, os consumidores, fornecedores, investidores, toda a sociedade demandando novas posturas das organizações, tá? Então, nós também temos agendas globais que trazem demandas para as empresas, né? Nós temos o Pacto Global, né, que foi um pacto que está vigente dentro do âmbito da ONU, onde grandes empresas aderiram a esse pacto, que traz uma série de compromissos ambientais, de direitos humanos e de governança para as empresas, tá? Então, quem quiser fazer negócios com essas grandes empresas que são parte do Pacto Global, tem que aderir, tem que trazer novas posturas. Então, mesmo empresas menores que queiram fazer negócios, que queiram fornecer para essas empresas maiores, precisam estar alinhadas com essas demandas do Pacto Global. Nós temos também a Agenda 2030, né, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, uma agenda que foi elaborada no âmbito da ONU por diversos países em 2015, então ela traz objetivos para serem cumpridos até 2030, por isso que chama Agenda 2030 ou Agenda 2030, tá? Então, cada vez mais as organizações são cobradas para terem as suas posturas e as suas estratégias alinhadas a essa agenda. Nós temos também a agenda ESG, que é o tema do nosso curso também de hoje, que é uma agenda que traz responsabilidade ambiental, social e de governança, tá? Então, investidores, né, clientes estão buscando cada vez mais que as organizações atendam a essas agendas globais. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, nós temos também o mercado reagindo e buscando novas posturas das empresas, por meio, inclusive, de índices. Então, na Bolsa de Valores que nós temos aqui no Brasil, a B3, nós temos o Índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE, que compõe uma carteira com ações de empresas que tem que ter a sua responsabilidade social muito bem definida e publicada, tá? Então, são empresas que têm a sua agenda de sustentabilidade, fazem parte desse mercado, têm os seus índices positivos de sustentabilidade empresarial e podem negociar, tá? Então, o próprio mercado financeiro, que é um grande player, né, um grande ator hoje de demandas, de posturas das empresas, trazendo aí, no âmbito do mercado, a responsabilidade empresarial, tá?
Então, o que que é, né, o ESG, né? O ESG é uma sigla onde o E vem do inglês, que é o environmental, que é meio ambiente, é cuidar do meio ambiente, tá? O S, que é cuidar da sociedade, né, responsabilidade social das empresas, com a sociedade e as comunidades ao entorno da organização, com seus colaboradores, com seus fornecedores, com seus investidores, com seus clientes, tá? Nós temos também a governança, né? O G de governança, onde as empresas têm que trazer sua responsabilidade, não se envolver em escândalos de corrupção, né? Nenhum investidor quer ter as suas ações, o seu investimento atrelado a uma empresa que está envolvida em escândalos de corrupções. O valor dessas ações cai muito, a imagem da empresa é amplamente prejudicada. Então, os investimentos precisam estar em organizações transparentes, né, responsáveis, a governança traz isso. Então, a sustentabilidade hoje ela é expressa por meio do ESG, que é responsabilidade ambiental, social e de governança. Então, as empresas precisam ter estratégias na área ambiental, na área social e na área de governança para poder hoje fazer negócios de sucesso, principalmente negócios que atendam às demandas da sociedade, do mercado de novos investimentos, tá? Então, essa nova agenda de sustentabilidade empresarial, o ESG, ele tem cada vez mais sido discutido, mas o que que ele é, né? E como implantar? Então, como é um tema relativamente recente, as pessoas ainda têm dificuldade em relação a isso, as organizações ainda têm dificuldade em relação a isso, porque ela é uma estratégia que ela traz temas, mas nem sempre como implementar esses temas, como avaliar esses temas, fica muito claro, tá? E esse é o nosso objetivo hoje, de traduzir um pouco mais isso aqui. E uma dica de ouro que eu trago, gente, é para implementar a agenda ESG, você pode se utilizar da Agenda 2030, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque a Agenda ESG, ela não traz objetivos, indicadores e metas. Ela traz que as empresas têm que cuidar da sua responsabilidade ambiental, social e governança, tá? O ESG, ele foi criado dentro da ONU, que convocou grandes investidores mundiais para entender como que esses investidores poderiam pressionar as organizações a terem posturas mais responsáveis. E aí eles traçaram orientações gerais de responsabilidade com questões ambientais, com questões sociais e governanças, mas não desenhou uma agenda específica, como, por exemplo, a Agenda 2030, tá? Que tem objetivos, tem metas e tem indicadores. Então, essa é uma grande dica para vocês desenharem as estratégias de ESG baseada na Agenda 2030. Vocês já vão conseguir atender, tá? Porque os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles estão divididos em uma lógica, agrupados em uma lógica que também atendem ao ESG, né? Então, nós temos o E, que é a base ambiental, que é a nossa biosfera, nós temos ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tratam desse assunto, né, da questão do saneamento, da qualidade da água, dos gases de efeito estufa, que são um assunto cada vez mais cobrado das empresas, né, como que está a sua contribuição na mudança climática. Então, nós já temos objetivos aqui. Na área social, nós também temos objetivos aqui dos ODS em relação ao combate à pobreza, em relação à igualdade de gênero, saúde e educação de qualidade. Nós também temos no tema de governança a responsabilidade econômica. Então, publicar corretamente seus balanços, cuidar da sua inovação, cuidar da redução de desigualdades e ter empregos justos. E alinhando tudo isso, nós temos o do OS 17, que ele trata de parcerias. Então, prevê para uma agenda ESG, para uma agenda de sustentabilidade, parcerias, tá? Tanto das empresas do setor privado com a sociedade civil, organizações da sociedade civil, como em parcerias com os governos, que também é possível. Então, a sociedade trabalhando em forma de parcerias, a gente consegue atingir os objetivos, tanto da Agenda 2030, quanto alinhados a uma estratégia ESG, tá? E por que que eu digo para vocês utilizarem a Agenda 2030 e os ODS na estratégia ESG? Porque além da Agenda 2030 trazer os temas ambientais, sociais e governança dentro dos ODS, os objetivos também estão desdobrados em metas e indicadores, o que facilita muito na hora de desenhar esse programa de ESG, na hora de desenhar essa estratégia ESG, né? A partir dos objetivos, você consegue detalhá-los em metas, né, específicas de alcance. Tem aí os indicadores para acompanhamento, para monitoramento e prestação de contas, né, que é muito importante.
para as partes interessadas, né, para os stakeholders, para os investidores, os clientes, tá? Mostrar que você está cumprindo com a sua agenda, tá? Então, essa é a dica de ouro que eu trago, pessoal. O ESG ainda não tem objetivos, metas, indicadores definidos e padronizados para o mundo, mas nós temos uma agenda global que já está definida, padronizada e aceita no mundo todo e que traz esse assunto, tá? E como uma outra dica de ouro que eu trago para vocês é acessarem essa publicação, tá, que está na Amazon, que é ESG, o Guia Definitivo. Uma publicação que nós fizemos no Instituto Tecendo Socioambiental, com todo o passo a passo de como você implementar uma agenda ESG na sua organização, seja uma empresa, terceiro setor, governo, tá? Você pode implementar a sua agenda ESG a partir da Agenda 2030 e a gente dá todo o passo a passo de como fazer isso, tá? Uma linguagem muito tranquila, objetiva e direta, para você realmente conseguir resultados, tá? Então, acessem lá na Amazon, tá? A nossa publicação, esse guia é um guia mesmo, ele vai guiando você, trazendo passo a passo de como implementar, tá? Também deixo aqui as redes sociais, nós temos uma série de informações ali no nosso LinkedIn, no Facebook, conteúdos no YouTube, então sigam, tá? Confiram lá que temos bastante informações, bastante conteúdo disponível. E também deixo o convite para vocês conhecerem os nossos cursos lá no Simpla, tá? Uma série de assuntos, de temas. Inclusive, estamos preparando mais um outro curso para falar desse assunto do ESG, da Agenda 2030. Então, acompanhem lá, confiram, tá? E eu agradeço a atenção de vocês. Como é um pocket curso, um curso curtinho, nós vamos encerrando por aqui, fazendo os principais temas. Eu espero que vocês tenham gostado, espero encontrá-los numa próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigada e até breve.